Boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, nesta quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Destaque do nosso programa de hoje é os atos do dia 18. As contradições, as crises em torno do dia 18, com a CUT convocando, centrais sabotando e a reunião, agora há pouco, realizada da Frente Fora Bolsonaro, que debateu esse tema e adotou alguns encaminhamentos aí, que nós vamos falar sobre eles. Nós vamos direto para a nossa pauta, porque a gente atrasou aí muito por conta dessa reunião. Alguns companheiros ainda participando do programa do curso Democracia, Revolução e Socialismo, que está se encerrando, está caminhando para o seu final, com o companheiro Rui Costa Pimenta, mas nós vamos aqui nessa quinta-feira fria, eu e a companheira Andréia. E eu já vou passar para a Andréia dar boa noite, e para ela, já vou passar para ela um primeiro ponto, a presença dela está mais curta nesses dias que ela está ocupada aí com outras atividades importantes no canal dos nossos amigos do 247, mas eu não vou abrir mão da presença dela, mesmo que seja por alguns minutos. Então, Andréia, eu passo para você dar o seu boa noite e falar aí do Bolsonaro, o aprendiz ditador que diz que as Forças Armadas são o poder moderador. Voltamos à época do Império, Andréia. Pois é, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando no resumo do dia. Boa noite, Toninho. Ô, Toninho, olha, é cada uma, né? Nós voltamos, e o que é interessante, né? Ele é tão, né, enfim, limitado que ele não coloca o poder moderador para ele entrega para as Forças Armadas, né? E disse que as Forças Armadas estão com ele para o que der e vier. Na verdade, a estratégia dele continua a ser, né? Primeiro, a gente volta, né, para uma perspectiva absurda, né, de pensar nesse quarto poder, e é importante a gente compreender o que é o poder moderador, né? Porque na época de Dom Pedro I, quando ele impõe, né, implementa o poder moderador, que era uma característica, inclusive, do Estado absolutista, e mostra o quanto ele carrega essa linhagem, né, porque para ele o poder é divino, deveria passar para os filhos, para os netos, enfim, então ele tem muito, né, de absolutista nessa história. Mas eu acho que o importante, Toninho, eu acho que por detrás disso tem aquela lógica do Bolsonaro em colocar na parede, contra a parede, os seus aliados, nesse caso as Forças Armadas, né? Quando ele diz que ele dá esse poder para as Forças Armadas, torna esse poder moderador, e diz que as Forças Armadas estão lá e concordam com ele está colocando, não é, porque ele fala que elas dão apoio total às decisões do presidente. Isso é colocá-la, né, contra a parede, contra a parede. Eu acho que ele fala, e uma outra coisa que eu achei interessante, né, que ele fala que ele não vai nem se referir como o primeiro presidente que respeita seus militares, acredita em Deus e defende a família, e que deve a lealdade ao povo. Portanto, o que ele está fazendo, né, é uma grande semiótica, né, Toninho? Ele está pegando elementos ali, né, para esse eleitorado, né, para esse bolsonarismo. Então, as Forças Armadas, com poder ali nas mãos e podendo defender o seu governo, a família, não é, contra a moral, né, a favor de uma moral conservadora. Então ele está, né, tá isolado, mas quando ele se isola, ele leva o seu grupo com ele. O que é interessante a gente pensar. Eu quero ver como é que as Forças Armadas vão sair desse governo, né? Claro que não vão sair completamente, porque eles vão tentar se manter ali, pelo menos com seus cargos, mas vamos ver. Porque vai pegar mal, né? Já pegou mal, né, Toninho? Imagina você ser a guarda pretoriana, como diz um grande amigo meu, que fez até um artigo no 247, ele chamou as Forças Armadas de guarda pretoriana do Bolsonaro. Que é humilhação maior, né, Toninho? Passo para você. Ok. Vocês já viram aí logo no começo do programa, rapidamente, a Andréia comentando e já dando uma aula de história, falando para a gente aí do poder moderador da época do Império. Bom, você que está conosco por aí, tem mais aí da pauta recheada no nosso programa, compartilhe, ajude a gente a divulgar aí o link, né, porque o nosso programa é mais curto, mas não por isso menos intenso e com notícias da maior importância dos acontecimentos desse dia. Então, colabore com a gente aí, divulgue o link do nosso canal, do nosso programa, espalhe nas redes, né, chame todo mundo aí para assistir o resumo do dia. Bom, na nossa pauta agora, eu queria destacar a verdadeira piada de mau gosto, né? O Estadão está promovendo aí uma série de debates com presidenciáveis de direita.
né? E Ciro Mandetta e Eduardo Leite se encontraram aí mais uma vez em um desses debates, né, que vem sendo articulados aí pelo Estado de São Paulo para discutir o tema da democracia. Veja só que então o ex-governador do Ceará, né, Ciro Coca-Cola Gomes, autor da frase célebre Lula está preso, babaca, né, junto com o governador do Rio Grande do Sul, o Bolsogay, né, o bolsonarista, que agora procura se apresentar como homossexual para recolher dividendos políticos, e o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, né, o Mandetta, defensor da destruição do SUS, né, que votou a redução dos gastos públicos, que comandou toda a encenação, toda a fraude do primeiro período da pandemia, né, com muito discurso, mas nenhuma medida efetiva, se reuniram aí nos debates, né, na série de programas Primárias, que está sendo organizado pelo Centro Liderança Pública, junto com o Estadão. Na realidade, são lideranças contra os serviços públicos, né, defensores que eles são aí da política de destruição dos serviços públicos, né, particularmente aí o DEM do seu Mandetta, o PSDB do Eduardo Leite, né, defensores aí, inclusive da reforma administrativa. Bom, e o Estadão destacou hoje que, nesse último debate, eles destacaram o tema da democracia, né, falando da importância, porque falar não paga o imposto, né? O governador criticou a política, mostrando seu caráter neoliberal, o governador do Rio Grande do Sul, criticou a política de subsídio, né? Tem que cortar tudo, tem que deixar e defender a melhoria do ambiente de negócios, né? Quer dizer, o problema, a preocupação, no momento em que o país, você tem aí mais da metade da população desempregada, né, e dezenas de milhões de passando fome, o governador do Rio Grande do Sul mostrando que é um tucano, um neoliberal, né, raiz, né, defendeu aí que o tema central é a preocupação por negócios. Mandetta, por sua vez, né, procurou destacar que há uma crise nesse momento, que o problema da pandemia, né, ele destacou a importância que precisa ser revisto um plano de recuperação por meio das famílias. Fazendo discurso sem... Já, por sua vez, Ciro Gomes, né, ajustou a crítica à polarização entre Lula e Bolsonaro, logicamente, não perdeu a oportunidade, né, como ele fez dias atrás, de comparar Lula ao Bolsonaro. Né, ele que essa semana disse que Lula fez mais mal do que bem ao Brasil. Bom, está aí o show de cinismo, né? Não é à toa que é organizada pelo Estadão, e primárias que são organizadas só. Na realidade, as primárias para ver o seguinte: quem é o queridinho da terceira via, né? E ficou de fora aí, na realidade, o candidato principal desse setor, né? Que nesse momento aparece como sendo aí o governador de São Paulo, o João Dória. Bom, no meio disso tudo, eu vou devolver para o André para falar mais do Bolsonaro, né? E não é nunca falar bem, que infelizmente a gente não tem nada para falar bem do Bolsonaro. É que o Bolsonaro anunciou aí o fim do auxílio emergencial. Como é que é essa história, André? Porque a gente já não tem mais nada, né? Não tem problema nenhum, o Brasil tá lindo e maravilhoso, né? Mil maravilhas. Bolsonaro depois vai virar sinônimo, a gente vai virar uma palavra, né? Sinônimo de tudo que a gente quiser classificar, sabe? Aquelas palavras, né? Tem algumas palavras em inglês que elas são imensas os significados, o Bolsonaro vai ser uma dessas, né? De cada um que entra no dicionário pode colocar mais uma que vai valer. Olha, Toninho, o que ele faz é o seguinte, né? Ele confirma o fim do auxílio emergencial em outubro, na verdade. Ele falou nessa quinta-feira, né, que vai encerrar o pagamento do auxílio emergencial concedido na Covid. Essa confirmação, na verdade, ocorre na mesma semana que surgiu o novo programa, né, a Bolsa Família com o novo programa agora, o Auxílio Brasil, que surge a partir de novembro. Ele tenta, então, ali, né, tirar, né, remover o auxílio emergencial, mantém agora por mais alguns meses, e ali depois reorganizar esse programa que é o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Toninho,
o interessante é que esses caras são muito incompetentes quando se fala em política pública, né? Então, você faz ideia o que vai ser, né, esse Auxílio Brasil? Quer dizer, ele tira algo que já tem uma estrutura, que é o auxílio emergencial, num momento de pandemia, né? Quando você tira isso, você já não sabe exatamente como é que vai ser colocado, né, novamente um outro programa de auxílio. A gente tem que levar em consideração que também tem regras, né, para você participar do processo do que era o antigo Bolsa Família. Não sei se vai ser as mesmas, se ele vai manter as mesmas regras, mas, de qualquer maneira, ele está usando que é algo estrutural, que é pautado por uma crise econômica, pautado por uma pandemia, que seria, né, um auxílio emergencial decente, não desse de 150, mas de R$ 600, ele transforma isso em um processo eleitoreiro, né? Já começou a corrida eleitoral, é isso. É isso aí. Eu já vou explorar a última participação da Andréia, porque ela tem horário, né? É uma pena, mas o tempo é curto e a gente atrasou hoje o programa, mas é bom que pelo menos a gente tem por pouco tempo, mas a gente se revê, se encontra aqui nas quinta-feiras, eu e toda a nossa audiência aqui, que gosta muito da participação da Andréia. Então, só antes de rolar a bola para a Andréia, bom, nós temos destaque daqui a pouquinho, nós vamos falar do lançamento pelo PT, com a participação do Lula, do livro Memorial da Verdade, né? E nós vamos destacar aqui a mobilização em torno do dia 18, com a política de sabotagem das centrais e a política da CUT de convocação do ato e a discussão da Frente Brasil Popular. Bom, eu vou passar então para a Andréia, né, fazer um último comentário dela porque ela falou agora há pouco do Bolsonaro anunciando o fim do auxílio emergencial. Bom, então eu vou passar para a Andréia para ela anunciar que acabou a Covid, que ninguém morreu, né, no dia de hoje, não tem mais contaminação, deve ser por isso que o Bolsonaro está propondo, então, a Andréia vai apresentar para vocês os dados do dia de hoje, da Covid-19, e quem sabe ela tem boas notícias. Bom, com esse apagão que tem, né? O governo do apagão, né? A gente já teve apagão do CNPq, do Lattes, apagão no cinema, apagão nos dados do IBGE, né? Então, Toninho, teve Covid nesse país? Imagina, nem teve, não é? Nem teve. O Brasil, então, Toninho, se aproxima dos 567 mil mortes por Covid, aponta o consórcio de veículos, né? Então, nós contabilizamos 566.988 óbitos e 20.284.747 casos de coronavírus. Esse balanço, né, foi esse consórcio de veículos de imprensa. Segundo esse consórcio, nós tivemos nessas últimas 24 horas 975 mortes, que, não é, Toninho? Imagina, não é quase nada, não é? Para quem já teve 3.975, levando em consideração que no ano passado, nessa época, a gente estava ali em torno, né, de 1.000 e poucas, então a gente já não tem mais quase nada, não é? Também não tem uma variante, não tem uma cepa aí, não é? Então, o Brasil está uma maravilha, né? Nós temos, então, Toninho, nos últimos 7 dias, chegou, né, o número de 884 mortes pela média móvel. Agora são 13 dias seguidos em que essa média é abaixo de 1.000. Em comparação com a média dos últimos 14 dias, a variação é de 13% negativa, né? Então, um déficit de 13%. E é isso, né, Toninho? A gente tem nessas últimas 24 horas 35.571, eu tenho um caso, então são 35.571 casos registrados nas últimas 24 horas, com 20.284.747 casos confirmados no total. E nesses últimos 7 dias, nós tivemos ali 31.200, a média móvel, né, de 31.229 diagnósticos por dia. Eles falam que isso é estável, Toninho, é um caso estável. Eu queria entender o que é estável nesse momento, o que eles querem dizer que é estável. Estável é uma média de 1.000 e tantas pessoas morrendo, não é? Estável é a gente aceitar isso e abrir tudo, aceitar a propaganda, né, que esses consórcios de imprensa, inclusive, tem imposto, né, o retorno às aulas, o retorno a uma vida normal, comum, né, enfim, né, até jogo de futebol com campo lotado, quer dizer, com torcida, as escolas que a gente sabe muito bem como elas são, né, Toninho? Então é isso, a gente vive de uma responsabilidade tremenda, né? E que não é só do governo federal, a gente também tem que levar em consideração que os governos estaduais também, né, estão impondo isso, inclusive o governo do estado de São Paulo. Ok, Andréia, muito obrigado aí pela sua participação. Né?
A gente agradece, a gente atrasou. Semana que vem a gente volta direitinho ao horário normal, começando o programa mais cedo, para a sua participação ser mais ampla. Mas muito obrigado. Semana que vem acabou, semana que vem acabou. Essa última semana. Muito bom. Semana que vem tá legal. Tá bom. Tá então, bom. Vamos estar juntos aqui. E nós e a produção e os nossos amigos internautas agradecem. Um abração e a gente segue por aqui. Beleza. Bom trabalho para você. Tá então bom? tá ótimo, gente. Um abração. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, a gente segue na nossa pauta. Eu queria destacar agora o lançamento pelo Partido dos Trabalhadores do livro Memorial da Verdade. Nós participamos hoje dessa atividade, que foi transmitida aí pela TV PT e se realizou. A transmissão foi feita aqui de São Paulo, na Casa de Portugal, reunindo aí algumas dezenas de convidados, e a iniciativa é importante, né, dos companheiros do PT para apresentar, né, um balanço do Partido dos Trabalhadores sobre 5 anos de perseguição intensiva, implacável, né, como o presidente Lula destacou na sua intervenção, não só ao Partido dos Trabalhadores, né, não só à presidenta Dilma, a ele próprio, mas a toda a esquerda e a todo o povo brasileiro. Está aí vocês viram aí a mesa do evento, composta pelo Lula, a presidenta Gleice, o deputado, o governador do Piauí, Wellington Dias, o ex-prefeito de São Paulo, Haddad, e pelos advogados do Lula, né, o Zanini, e Batóquio e a Valesca. Bom, a importância da atividade, né, a qual nós comparecemos, tá aí tem aí a imagem, né, a gente ao lado do ex-presidente Lula, com o companheiro Wagner, da presidente da CUT, e a importância do evento é justamente, né, como destacou o Lula, como destacou a própria companheira Gleice, que aparece aí na foto autografando o livro, né, para o Partido da Causa Operária, justamente apresentar, expor, né, os acontecimentos, denunciar todo esse processo de perseguição para armar, né, não só na defesa, no esclarecimento mais amplo de todo o povo brasileiro em relação aos ataques contra o Lula, né, mas principalmente, né, ao nosso ver, né, para que isso gere uma compreensão da necessidade de lutar para colocar abaixo esse regime golpista, né, que permanece, que segue numa sanha implacável de ataque à população trabalhadora. Nós temos aí, produção, um trechinho da intervenção do Lula, então vamos soltar um trechinho, né, desse evento importante realizado hoje, e um drops aí, um pequeno trecho da intervenção do ex-presidente Lula durante o lançamento do livro Memorial da Verdade. O Maluf foi uma das pessoas mais denunciadas de corrupção no estado de São Paulo, e o Maluf nunca perdeu um amigo, nunca deixou de ser convidado para uma festa, e nunca teve medo de disputar campanha, e sempre foi bem votado no estado de São Paulo. Eu nasci na política vendo denúncia de corrupção. Eu não ouço. Porque a corrupção sempre foi um instrumento muito utilizado aqui no Brasil, desde que aqui aportou a coroa portuguesa para começar a fazer política de dominação do Brasil. Agora, eu nunca pensei que fosse ter comigo. Nunca imaginei. Valesca, pode ter certeza que eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser acusado de corrupção. Eu já tinha sido acusado de tudo. Eu, em 82, já era acusado de que eu morava no Morumbi. E as mesmas pessoas me acusavam. Eu, era acusado de tudo que coisa que vocês poderiam imaginar. Eu nunca tinha viajado de avião e era acusado de viajar de primeira classe. Eu nunca tinha subido no avião. Pois bem, eu não esperava que fosse construir a mentira que foi construída para tentar destruir o governo da Dilma, para tentar destruir o PT e para tentar destruir a minha imagem e a possibilidade de eu voltar a me candidatar e a ser presidente desse país. Nunca imaginei.
Quero que vocês saibam que eu acreditei por demais de que as pessoas tinham aprendido a lidar com o Partido dos Trabalhadores. Bem, esse livro aqui, ele é o começo de uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. Todo mundo sabe, todo advogado sabe, que denúncia de corrupção contra uma pessoa, quando a tua cara sai no jornal, quando a tua cara sai na televisão, quando você é comentado durante todos os dias do ano, e nós fomos comentados desde 2005, quando começou a história do Mensalão, até os dias de ontem, nós éramos comentados como o partido que tinha promovido o maior processo de corrupção na história do Brasil. O Mensalão era o maior crime de corrupção na história desse país. Entretanto, o Mensalão terminou condenando algumas pessoas e nunca provaram que houvesse qualquer empresa pública envolvida em dinheiro que resultou na denúncia do Mensalão. E eu queria aproveitar aqui e fazer um aviso aos companheiros que foram acusados no Mensalão. Aquela acusação do Mensalão, aquela acusação de que vocês faziam acordo político, que nunca foi provado, virou uma política de trombadinha, se a gente comparar ao que é a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional hoje. Se a gente reparar o que foi distribuído de dinheiro num relator que colocou 20 bilhões de reais para distribuir de emenda e para tentar adoçar os deputados para votar as coisas que o presidente queria. Graças à abnegação de alguns partidos políticos, a gente conseguiu derrotar o voto impresso, a gente conseguiu derrotar o Distritão e a gente votou a coligação, que é uma política mais saudável para a gente ajudar os partidos que correm o risco, sabe, de não cumprir a lei, a gente permitir que eles continuem participando do processo eleitoral. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma coisa simplesmente assustadora da relação política entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sem nenhuma disfarçatez. É importante que a gente lembre disso, porque o seu Bolsonaro, quando foi eleito, ele foi eleito primeiro em função do desmonte, da descaracterização da política nesse país. O ódio estabelecido contra a política permitiu que um cidadão que tinha vivido a vida inteira como político, que ganhou toda a sua vida sendo vereador e deputado, passasse durante uma campanha dizendo que não gostava da política, que a política velha atrapalhava o país. Esse cidadão não cuidou da pandemia, esse cidadão não cuidou da fome, esse cidadão não cuidou do emprego, esse cidadão não cuidou do salário, e esse cidadão adotou a velha política da pior espécie que um presidente pode se relacionar com o Congresso Nacional. Eu digo para vocês que eu tenho orgulho como presidente da República durante 8 anos da minha relação com o Congresso Nacional. Nunca houve promiscuidade na nossa relação. E todas as coisas eram feitas abertamente, e aqui tem vários companheiros que foram ministros e sabem como é que as coisas funcionavam. Entretanto, tentaram passar para a sociedade a ideia de que a nossa relação era quase que uma relação bandida. E nós hoje estamos percebendo o que está acontecendo no Brasil. Pois bem, um material como esse aqui não vai resolver todo o nosso problema, mas vai mostrando para as pessoas o outro lado do problema, o outro lado da moeda. Eu não reclamo quando um cidadão
voltar a falar mais aí sobre essa campanha, sobre o problema de toda a perseguição que, infelizmente, né, ao nosso ver, não cessou, né, não é simplesmente coisa do passado, mas é coisa do presente, e nós vamos ver capítulos ainda muito duros dessa luta no próximo período. Bom, na nossa pauta, destaque agora o tema da convocação do próximo dia 18. Nós vamos destacar 3 momentos. Primeiro, a questão da posição das centrais, vamos falar também daqui a pouco na reunião da Frente Fora Bolsonaro e falar também da nossa própria atividade, da nossa campanha e dos comitês de luta, da mobilização em torno do dia 18. Então, nós começamos destacando o fato que chama a atenção, né, e precisa ser denunciada e combatida a política de sabotagem, né, que se estabeleceu aí por parte, que não chega a ser uma novidade, né, mas da maioria das entidades sindicais, as chamadas centrais, né, que, fora a CUT, não estão mobilizando absolutamente nada, né, em relação ao dia 18 e aos ataques profundos, né, que o governo Bolsonaro e toda a direita, de maneira unificada, impuseram nos últimos dias. Nós vamos mostrar algumas imagens aí, que é só para a gente aqui mata a cobra e mostra o pau. Não é isso? Então, veja só, esse aí é o site da UGT, né, uma das 5 maiores chamadas centrais, né, comandada aí por um filhote da Fiesp, né, presidida por o Ricardo Patá, um dirigente do partido do Kassab. Então, você abre lá o site, você pode fazer, se você quiser, pode procurar, não tem absolutamente nada. Você abre a página, chama atenção, inclusive, porque tem Agosto Lilás. Porque, para não falar de mobilização, não falar do Bolsonaro, não falar de greve, eles falam de qualquer coisa. Né? Defendem até, supostamente, um Agosto Lilás, que parece que teria alguma coisa a ver com a defesa das mulheres. E a UGT contra a fome, que também não é nada, né, porque a UGT não está interessada em combater o partido e o governo, o Congresso, a direita, né, responsáveis pela fome, inclusive o partido do Patá, o PSD, que integra o governo Bolsonaro. Tem mais aí, vamos em frente. Vamos trocando, porque o nosso tempo é curto. Né? Bom, está aí a CTB, né, dirigida pelo PCdoB, está realizando um congresso. Procure aí a convocação do próximo dia 18, Dia Nacional de Luta, né, contra a reforma administrativa, greve nacional dos trabalhadores dos serviços públicos, dia do ato fora Bolsonaro, nada, nenhuma linha, absolutamente 0, 0. Vamos para a próxima, vamos tentar ver se a gente tem mais sorte. Né? Tá aí, bom, aí agora apareceu o site. A produção botou a CUT no meio, vou aproveitar então já falar. A única central, né, que tem aí propaganda convocando o dia 18 é a Central Única dos Trabalhadores. A entidade que dirige a maior parte do funcionalismo, né, e que está convocando atos, como aqui em São Paulo, a partir das 15 horas na Praça da República, no Rio às 16 horas na Candelária. Bom, pressionada é bom destacar que pressionada pelos sabotadores, né, em vários lugares, como em Brasília, queria chamar a atenção da política da conduta reacionária, né, que setores da direção da CUT adotaram, capitularam e convocaram o ato para 10 horas da manhã, para ir para a porta do Congresso Nacional ficar, entre aspas, muitas aspas, pressionando o deputado. Né, porque 10 horas da manhã não vai ter ninguém. Né, não é para trabalhador, não é para levar, não é para convocar os trabalhadores, servidores, nada. É para fazer uma firula na frente do Congresso Nacional. É uma política totalmente na contramão, né, da necessidade da mobilização, inclusive dos atos realizados em todo o país, inclusive em Brasília, né, que nos sábados, na maioria dos estados, aconteceram no sábado para permitir a participação dos trabalhadores. Agora, num dia de semana, né, a CUT de Brasília, pressionada por toda a pelegada, né, por todos os setores que não querem mobilizar. Mas tem mais, acho que tem mais 1 ou 2 imagens aí, só para a gente terminar. Tem aí da Força Sindical, aí no mesmo sentido. Né? Todas essas imagens são de hoje, foram colhidas agora há pouco. Não tem nada, absolutamente nada do dia 18. Né? E aí, obviamente, não é por acaso. Né?
Aí a gente queria só rapidamente destacar o fato de que a maioria dessas entidades, à exceção da CUT, né, se pronunciaram em solidariedade ao PSDB quando uns cabos eleitorais, aí, uns representantes do PSDB foram escorraçados da Avenida Paulista, né, por militantes, ativistas do PT, do PCO, da esquerda, que estão cansados de apanhar do PSDB, da polícia do PSDB. Eles lançaram imediatamente, a Força Sindical foi a primeira a lançar nota de solidariedade ao PSDB. Agora, solidariedade aos servidores públicos, né? Tá aí a Nova Central. A Nova Central chegou a botar na capa aí Nova Central e Frente Ampla. Frente Ampla, quem que é a Frente Ampla? Frente Ampla é a frente do Dória, né? É a frente que está buscando uma candidatura alternativa ao Lula. Então, eles estão aí preocupados em discutir com a Frente Ampla, né? Aí está aí o site da CSB, dirigida aí pelo... Está aí, esqueci o nome do sindicalista aí, que é tão sem presença no movimento sindical, né? Mas é o Antônio, tradicional, um sindicalista tradicional aí ligado ao MDB, né? Da área de processamento de dados, e nada também. Bom, aí de novo um cartaz. Agora, esse card já feito pela CUT, né? Colocaram aí as assinaturas de tudo que é central, mas ninguém divulga absolutamente nada, né? É o chamado para o ato de São Paulo, né? Queria destacar isso daí. Bom, é preciso isso no dia 18. Primeiro, é preciso denunciar a sabotagem, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho da reunião da Frente Fora Bolsonaro, mas é preciso, né, que os sindicatos cultistas, os ativistas, se mobilizem para superar essa bandalheira, essa traição, né, dos setores que não querem fazer absolutamente nada. E só para concluir o que eu estava dizendo, e a gente trocou lá na troca de imagem, eu me perdi, eles não querem protestar porque os chefes deles, os donos deles, né, dessas centrais pelegas, apoiam a reforma administrativa. O PSDB e o PSD votaram a favor da privatização dos Correios, né? Então, eles querem fazer firula, mas eles não querem, não só não querem lutar contra o Bolsonaro, mas como eles apoiam todas as medidas do Bolsonaro, né? São tão inimigos do povo brasileiro, né, como o Bolsonaro, né, como os partidos do Centrão, são integrantes dessa mesma política de ataque aos trabalhadores, estão apoiando a MP 1045, né, que é uma mini reforma trabalhista que estabelece, dentre outras medidas, poder contratar o trabalhador ganhando até menos de R$500, né, sem nenhuma relação trabalhista, sem é a volta da escravidão, é apoiada pelos partidos desses senhores e dessas centrais, que não são centrais coisa nenhuma, né? Então é preciso deixar claro a política de sabotagem, por isso não vale a pena, né? Tem central aí que você abre a página da central, está convocando aí o ato do dia 3 de julho. Né? O pessoal é tão lento, né, que o site Mas tem matérias novas. Aqui, em termos de mobilização, né, eles estão ainda no Fora Collor. Né? Ainda não chegaram nem no Fora Temer. Né? Fora Bolsonaro, para eles, é só conversa fiada. Na realidade, eles são a favor do Fica Bolsonaro, né? E Dória 2022. É preciso denunciar claramente essa política. É a isso que corresponde a sabotagem do dia 18. Bom, seguindo em frente, eu queria rapidamente, antes da gente falar da reunião da Frente Brasil Popular, destacar aqui o cinismo do ministro presidente do TSE, o Barroso, né, que anunciou supostas medidas para, palavras dele, dar ainda mais transparência ao sistema eletrônico de votação. Bom, o presidente do TSE, que é sempre bom lembrar, foi o relator do processo de cassação do Lula, né, é um dos principais, é o maior eleitor do Bolsonaro, um dos principais responsáveis pela vitória do Bolsonaro em 2018, chapão do Bolsonaro, né? O Bolsonaro disse que teve fraude na eleição de 2018. Está aí, um dos principais fraudadores da eleição, justamente o Barroso, né? Que deixou o Bolsonaro disputar a eleição sozinho, sem o Lula, né? E dessa maneira conseguiu levar o Bolsonaro ao governo.
ele anunciou aí medidas perfumarias, né? Eu queria destacar uma notícia hoje, que vai estar amanhã, a gente estava debatendo hoje na redação do Caos Operária, que é o fato de que o Jack Sullivan, né, aquele conselheiro do Joe Biden que veio ao Brasil, divulgou aí na imprensa norte-americana, e hoje foi divulgado ontem foi divulgado aí pela Carta Capital, que um dos principais objetivos dele nas conversas dele no Brasil foi propor que o Bolsonaro não interferisse na mudança do sistema eleitoral. Nada de voto impresso, toda a confiança, todo o poder ao TSE. Quer dizer, o imperialismo norte-americano se pronunciou claramente favorável à urna eletrônica aqui no Brasil. Lá eles não conseguem implementar, porque ninguém aceita, né, usar essas máquinas totalmente suspeitas. Mas o conselheiro do Joe Biden, né, tem um ditado popular que diz que se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas ele veio dar de graça um conselho, né, tá nos jornais internacionais, foi divulgado aí pela Carta Capital, de que o Bolsonaro deixa aí a urna eletrônica, né? É melhor para os Estados Unidos, né? E aí, infelizmente, uma parte da esquerda acredita que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Nós somos daqueles que não acreditamos nisso, né? E, pelo contrário, entendemos que aquilo que é bom, que é propagandeado pelo imperialismo, é bom para eles e é ruim para a gente. Bom, o Barroso falou de ampliação do tempo para 1 ano antes do pleito, para que o código aberto das urnas fique disponível para partidos e técnicos. Malandragem, obviamente, que isso aí todo mundo sabe que não adianta absolutamente nada, né? Uma parte totalmente técnica, né? E aí abençoada, inclusive, pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que não consegue garantir nem a segurança dos computadores do Pentágono, né? Seria aí a avalista das urnas eletrônicas no Brasil. Por que será? Né? Ele disse também, o Barroso disse que vai fazer um convite para que os partidos participem da disseminação do programa nas urnas. É a fraude, né? Todo mundo finge, vai lá, faz uma cena, reúne lá todo mundo, aparentemente o controle. Né? E por que não? Ele só não falou que vai ter nenhum sistema que seja simples, que seja fácil, que seja visível para todo mundo. Né? E falou da criação de uma comissão externa para fiscalizar cada etapa do processo. Obviamente, 2 dias depois de sepultar aí a possibilidade do voto impresso, né, o Barroso, né, e a direita procuram aí dar uma justificativa, né, de que o negócio não é tão ruim como a gente divulga, como é a realidade, né, para deixar tudo como está e como eles querem que continue. Bom, no meio de toda essa situação, dessa crise da direita, de pesados ataques, enquanto eles discutem o problema do voto impresso, né, fazem muita firula, o governo enfiou a faca, né, tudo contra os trabalhadores, está passando a boiada. Disse a famigerada reunião do Ministério Bolsonaro em abril do ano passado. Bom, vocês têm imagens aí? Se reuniu hoje seria suposto do movimento Fora Bolsonaro. Isso aí vai para um critério muito sério, né? Pessoas, né? Chama a atenção que a reunião foi realizada aí há 6 dias, né, do dia 18, e, obviamente, o tema central da reunião deveria ser toda a preocupação relativos à mobilização para o dia 18. Bom, no entanto, a gente viu aí mais de 2 dúzias de discursos, a maioria deles aí ligados aí ao que as pessoas pensam do mundo, sobre o que se deve lutar, né? E fugindo do tema central, do fato de que não há até o dia de hoje, dia 12, 6 dias antes do ato, uma efetiva política de mobilização geral. E pior do que isso, né, nós assistimos aí nos últimos dias uma sabotagem, além das cenas muito surpreendentes, né, o seu Guilherme
de que a decisão do movimento de setembro, o que nem de longe corresponde à realidade. Está tudo certo aí, produção, ou caiu? Produção indo? A internet aí. Bom, então, no meio dessa situação, que acho que foi um pedacinho de estabilidade da internet nossa aqui, ou no meio do caminho. Mas, seguindo, então, bom, nós do PCO intervimos na reunião com uma nota, né? Se tiver condição de colocar para a gente aí, eu queria destacar aqui, vou ler rapidinho para vocês, porque a nota é bem curta, né? Nós disponibilizamos na própria reunião e foi o eixo da nossa intervenção na própria reunião para destacar aí a crise com os atos do dia 18 de agosto. Bom, diz a nota o seguinte, vou ler porque são poucos parágrafos da nota que nós divulgamos na reunião e que foi o tema da nossa intervenção. Faltando 6 dias para o dia 18 de agosto, deliberado com uma data nova de mobilizações de uma reunião, não foi feita, nenhum ato foi convocado, vários grupos se dedicam a divulgar outra data, o 7 de setembro, deixando efetivamente sem posições contrárias. Isso quando intensificou-se de forma brutal a ofensiva contra os servidores, os trabalhadores das estatais e contra o povo trabalhador. É visível que, além da CUT, que propôs paralisações e atos, muitos deles minoritários, sob a pressão de setores que agem para sabotar o movimento, nenhuma das outras centrais, entre aspas, quer mobilizar. E talvez, não por coincidência, são os mesmos que propõem trazer para dentro do movimento justamente os defensores da administrativa, das privatizações e de todo tipo de acordo dos trabalhadores, como é o caso do PSDB. A partir de alguns e a sabotagem de outros ameaça, inclusive, liquidar com o movimento que levou centenas de milhares de pessoas às ruas desde 29 de maio. Reivindicando que sejam prestados os devidos esclarecimentos pelos responsáveis. Por que não há nenhuma certeza sobre nenhum ato marcado em nenhum lugar do país? Por que, contrariando o êxito das mobilizações anteriores, foram anunciados em alguns lugares atos pela manhã, em dia de trabalho? Por que atos simbólicos, inúteis, ao invés de mobilizações reais para os quais sejam convocados os trabalhadores? Por que essa capitulação quando a direita unida, bolsonaristas e oposição, atacam duramente os trabalhadores e todo o povo? Por que não há nenhuma clareza sobre a realização dos atos? Reivindicamos que sejam adotadas imediatamente medidas para reverter essa situação e convocar as mobilizações. Contra a reforma administrativa, a destruição dos serviços públicos, abaixo as privatizações, vacina para todos com a quebra das patentes, auxílio emergencial de verdade, fora Bolsonaro e todos os golpistas, é a nota do Partido da Causa Operária, apresentada aí na reunião de hoje, né? Para protestar contra a paralisia e a sabotagem. Bom, a reunião, ainda que com muitos atropelos, discutiu em alguma medida o dia 18, amanhã sai o relatório, ficou adotada aí de se publicar uma nota, né, reiterando a convocação dos dias 18 e um chamado a que as entidades aí impulsionassem a mobilização. É pouco, né, mas a gente espera que haja uma reversão, nós vamos lutar, né, nós queremos fazer um chamado, e aí eu já vou para o nosso ponto aqui, justamente da necessidade de intensificar, nós temos aí ainda todo final de semana, sexta-feira, segunda, terça, para reverter, né, para combater na prática essa paralisia, e eu queria chamar todo mundo a se engajar na campanha que está sendo feita aí nas ruas, vocês estão vendo aí companheiros panfletando, né, companheiros do PCO, dos comitês de luta, no Nordeste, o pessoal distribuindo aí o panfleto, né, que a gente vem chamando aí o dia 18 de agosto, né, rompendo com essa política criminosa, se opondo a essa política criminosa de setores da esquerda que se opõem,
que não querem chamar a mobilização. Os comitês de luta colocando cartazes, defendendo a importância do próximo dia 18, né? E nós queremos chamar você aí a se integrar a essa mobilização, né, que está sendo feita de norte a sul do país pelos comitês de luta, chamar os companheiros do ativismo da CUT, os serviços dos Correios, né? É hora de passar por cima dessa moleza dos sindicalistas, dessa política traidora dos que defendem a frente ampla, né? Com aqueles que defendem a entrega do patrimônio nacional, a destruição dos serviços públicos, e mobilizar, colocar na rua, porque é agora, né, ou nós vamos ser atropelados aí, né, por um conjunto de medidas que são de um ataque sem igual, né, e vai ser apresentada para os trabalhadores. Essa é a tarefa desse período, a necessidade de uma ampla e combativa mobilização, passando por cima, né, de toda a moleza, né, nós vamos dar publicidade, vamos continuar denunciando essa situação em todo hoje, de toda essa discussão, chamar você a participar conosco, a fortalecer essa mobilização, a colaborar conosco, né, assim, destacar aí, se tiver aí eventos, os materiais, a fortalecer, a divulgar amplamente, né, a mobilização do dia 18, não deixar se abater com esse desânimo, né, da esquerda, né, que está adotando uma política de conciliação. É preciso pressionar, derrotar essa política nos sindicatos, na CUT, na esquerda, né, para que no dia 18 a gente realize aí essa política de capitulação. Eu queria agradecer aqui a companheira Edna Castro, que mandou um superchat, né, com a mensagem: obrigado, PCO, pela luta. O resto da esquerda empacou e não move mesmo. Esperando um milagre, a eleição, né, que, se for realizada nessas condições, vai significar uma enorme derrota, né, se a esquerda não se mobilizar, né, e continuar cedendo terreno para a direita com essa política, seja a direita bolsonarista, seja a direita da Frente Ampla, a direita que quer empregar a minha querer levar o terreno das eleições. Está aí, terminando. Muito obrigado a vocês que participam conosco dessa transmissão.